E nós estamos falando todos esses dias, todos esses domingos, Paulo exaustivamente, nos seus primeiros 3 capítulos, vai trabalhar exatamente sobre a questão do pecado, para desqualificar qualquer argumento dizendo que o homem é bom na sua essência. O homem não é bom na sua essência. A prova disso é que alguém até religioso mata por causa da sua religião. Isso é o cúmulo do pecado. E pasmem, não são os islâmicos só que mataram ou matam por causa da sua crença, por causa do seu Deus. Os cristãos mataram e matam ainda ao longo do mundo. É só olhar para a história e ver as cruzadas. Nós, os cristãos, matamos muita gente em nome do evangelho naquela época. Então, mostra que nós somos indesculpáveis, nós somos maldosos, nós somos pecaminosos, e mesmo dentro da religião, nós continuamos imperando em nós o egocentrismo, a maldade, porque a essência do homem não é essência boa, a essência do homem é a essência do pecado. E Paulo está dizendo claramente isso. E hoje nós vamos terminar os argumentos de Paulo para que ninguém olhe para si mesmo e creia que é indesculpável diante de Deus. Todos nós somos pecadores. E Romanos 3 vai dizer sobre isso. Ele termina então a sua argumentação. E eu quero ler com você os primeiros versículos aqui. Quero ler até o versículo 8 do capítulo 3. Onde Paulo vai fazer a sua argumentação dizendo: os teus argumentos, homem, esse homem aqui, é uma conversa que ele está tendo com um argumentador imaginário, um crítico imaginário, essa técnica chamada diatribe, que é você, na literatura, chama um personagem imaginário e faz as perguntas que você crê que todos farão para você, e ele faz e você vai responder. Então ele vai dizer: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita. Em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis, e a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, dizendo: façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação de tais é merecida. Paulo fecha então os argumentos da indesculpabilidade, o fato de não sermos indesculpáveis, todos sermos indesculpáveis, não podemos dizer que somos indesculpáveis, somos todos culpados, usando um argumento muito difícil de se entender. E ele vai dizer algumas coisas aqui que relatam, que este imaginário, que na verdade era um judeu, a ideia de um judeu, ia dizer: olha, então, se você está dizendo que todos nós somos pecadores, não tem nenhum mérito na nossa religião, o fato de nós cumprirmos os rituais que a religião manda não nos dá salvação, então que vantagem há nessa religião? E que há vantagem em ser um judeu e que vantagem há na circuncisão que nós fizemos? Ele vai dizer: olha, tem muita vantagem, principalmente porque a vocês foram confiadas as palavras de Deus. Na sua Bíblia talvez está oráculos de Deus. Então Paulo está afirmando que há sim uma vantagem. E a vantagem é uma vantagem muito simples. Ele está dizendo: vocês têm o conhecimento de que estão errados. Então vocês não têm... A vantagem de vocês é que vocês têm a palavra que revela que vocês estão errados. Eles nem têm isso.
Eles precisam se esforçar para entender, através da natureza, olhando as coisas, para poder crer que há um Deus e chegar a esse conceito de que esse Deus merece adoração. Vocês não, já está escrito. Essa é a grande vantagem de vocês. E são muitas as vantagens. Vocês são um povo escolhido. Essa resposta de Paulo, na verdade, complementa-se lá em Romanos 9, de 4 a 5. Nós vamos estudar no Romanos 9, 4 a 5, quando ele vai dizer da eleição dos judeus como um povo separado. Mas olha só as vantagens que eles têm. Eles são o povo de Israel, versículo 4 de Romanos 9. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. Está o texto aí. As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito seja para sempre. Amém. Nesses 2 versículos ele está dizendo que tem muita vantagem. E uma das vantagens, e a mais importante, é que a palavra de Deus foi revelada a vocês. Então vocês podem olhar para a palavra e ela vai ajudar vocês a chegarem à resposta certa. Essa é a grande vantagem de ser judeu. Mas vocês são indesculpáveis. Porque os argumentos de vocês mostram que vocês não entenderam, que a palavra não é para vocês, todo esse movimento de Deus para tornar vocês um povo eleito, não os faz de eleitos se vocês não terem consciência que a eleição não é um mérito de vocês, que vocês não são os queridinhos do papai, que vocês são amados por causa do amor dele, não por vocês. E essa é a diferença, porque vocês não entenderam todo o amor de Deus por vocês, por isso vocês são indesculpáveis. Um segundo argumento, ele vai dizer que importa se alguns deles foram infiéis. Então a nação, alguns não, muitos foram infiéis. E se a sua infidelidade, versículo 3, né? Vai dizer, versículo 3, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as suas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando o argumento humano. Claro que não. Se assim fosse, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar, se ainda a minha mentira ressalta a veracidade de Deus aumentando a sua glória, porque sou condenado como pecador. Os seus argumentos, judeu, mostram que você é indesculpável, porque olha só o que você está falando. Você está dizendo que se nós somos chamados, somos escolhidos, então não há infidelidade. Mas ele está dizendo, existe gente infiel aí na nação de Israel, dentro da nação de Israel. E por isso, vocês estão negando a palavra que foi revelada a vocês. Mas essa infidelidade de vocês não vai anular a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel ao seu povo. Que povo? O povo que é fiel à sua palavra. Esse é o verdadeiro judeu. Poucas palavras, queridos. É como se eu chegasse para vocês e dissesse assim, tem gente fiel aqui. E aí vocês, eu não sou infiel. Eu sou um crente fiel, eu dou meu dízimo, eu faço bem às pessoas. Então, eu sou um escolhido. Aí eu digo para você, não. Você vive Cristo na sua vida todo o tempo? Vamos pegar os 10 mandamentos, dá uma olhadinha. Você já fez alguma coisa errada nos 10 mandamentos? E você acha que você vai ser salvo pelo que você faz de certinho? Então você está condenado. Não é mérito seu, é de Jesus Cristo. Aí eu digo assim, então você é um infiel. Mas não é por causa da sua infidelidade que Deus não vai continuar sendo fiel a essa igreja, porque aqui tem o remanescente, os fiéis estão aqui. E aí ele vai dizer mais ainda, então seja o homem mentiroso e Deus é verdadeiro. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você, tem um outro argumento seu que é pior ainda. E olha, é um argumento inteligente. E eu já vi gente fazendo esse argumento para mim, dizendo o seguinte,
Pensa comigo. Se a minha mentira, se os meus pecados ressaltam a graça de Deus, então quanto mais eu peco, mais a graça de Deus vem sobre mim. Então, onde abundou o pecado, e o cara citou esse versículo para mim, superabundou a graça. Então eu preciso continuar pecando para a graça de Deus vir sobre mim. Aí Paulo está dizendo, tu é louco. Não está escrito aqui, mas deve ser isso que ele falou. Franklin Ferreira comenta o seguinte, não é incomum esse tipo de argumentação absurda, mesmo hoje em dia. Se eu coopero com Deus, por que sou condenado? Cada um faz a sua parte. Eu cuido da parte do pecado e Deus cuida da parte do perdão. Eu peco e Deus perdoa. Somos uma sociedade perfeita. Então, por que ele vai me condenar? Interessantíssimo argumento. Só que é uma falácia. Sabe por quê? Porque Deus vai condenar? Porque você pecou. F. Bruce traz um reforço. Ele diz assim, o fim é bom. A glória de Deus. Então, é para a glória de Deus que eu estou pecando. Então, por que o meio, que é o meu pecado, há de ser considerado errado? Não é certo que o fim justifica os meios? E tem um monte de gente falando que nós estamos na época da graça e que não tem problema, porque o perdão de Deus é para todos. Então, você está livre, porque a graça te alcançou. Não há nenhum lugar que a graça não te alcance, isso é verdade. Mas isso não quer dizer você é indesculpável, porque você está pecando deliberadamente e dizendo para Deus, o desrespeitando na sua máxima verdade, que é a sua santidade. E aí, Paulo já estava enfrentando naquele tempo gente dizendo, versículo 8, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação desses é merecida. Ele vai dizer então, os seus argumentos te condenam, mostram que você não entendeu nada do que é o Evangelho de Deus. Mas Paulo vai dizer mais uma coisa, já que foi revelada a palavra de Deus a vocês, e essa é uma grande vantagem para você, judeu, ou para você, crente, né? Revelada a palavra de Deus, ou seja, a lei do Senhor, revela que todos são indesculpáveis, inclusive você. E aí ele cita 6 passagens do Velho Testamento, dentro de Romanos 3, 9, para descrever exatamente, aliás, Romanos 9, 10 até o versículo 18, para descrever que todos são indesculpáveis. E talvez seja um dos versículos, algumas passagens bíblicas mais conhecidas que os cristãos conhecem, é essa passagem, que começa então do 9, vai até o 24. E ele vai dizer no versículo 9, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Porque somos judeus? Porque somos crentes? Ou que aparecemos na igreja? Porque temos um jeito evangélico de ser? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aí ele vai citar então textos do Velho Testamento para fortalecer o conceito de que todos nós, judeus e gentios, lembra, judeus são judeus, gentios somos todos nós que não somos judeus. E ele vai citar então no versículo 10 a 12, ele está citando o Salmo 14, de 1 a 3. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Cita então o Salmo 5, 9, junto com o Salmo 143, no versículo 13, que diz assim, 143, Romanos 13, suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente que está em seus lábios. O versículo 14 de Romanos 3 está citando o Salmo 10, 7. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. E o versículo 15 e 16 e 17 está citando Isaías 59, de 6 a 8.
seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. E para terminar o versículo 18, ele está citando o Salmo 36. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. O que Paulo está fechando aqui a conversa com este argumentador imaginário, esse crítico imaginário, é citando a palavra que ele conhece, para dizer que ele é indesculpável. E eu quero fechar essa série sobre o fato do homem ser indesculpável, né, dizendo, meu irmão, não existe nenhum mérito em você, nenhum mérito em mim. A palavra mostra para você que não há um justo sequer. Você não é um justo porque é justo. Você é justo porque foi justificado. E é isso que o texto vai dizer. Então essa meritocracia, ela não é bíblica. De achar que você ganhou a salvação porque você mereceu a salvação. Isso precisa ficar bem claro, porque Romanos ele vai contra isso. Aí alguém está pensando, mas Tiago fala o contrário. Tiago não fala o contrário. Tiago colabora com Romanos. Só que Tiago vai numa vertente pós-salvação, da nossa continuidade. O que a gente deve fazer? Porque o salvo precisa ter obras. Mas o salvo não é salvo pelas obras. Então, fechando aqui, ele vai dizer, olha, para que serve a palavra? Que na verdade eles chamam de lei, né? Os judeus. E qual era a palavra que eles tinham? O Velho Testamento. Ele vai usar então o versículo 19 para dizer que a lei serve para deixar a gente sem argumento. A palavra de Deus serve para deixar a gente sem argumento, achando que a gente é indesculpável. E é isso que ele diz lá no versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei. Ou seja, que lei? A palavra. Essa lei escrita. Quando Paulo vai dizer aqui sobre lei, ele está falando sobre duas leis diferentes, um conceito diferente. Um primeiro momento ele pode estar falando da lei moral, que são os 10 mandamentos, e depois ele pode estar falando da lei como a lei orgânica do povo, que era a palavra de Deus, que compreende todo o Velho Testamento. Então, nesse momento ele está falando de toda a palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, sabemos que a palavra de Deus, a lei, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Isso quer dizer o seguinte, a lei, a palavra de Deus quer mostrar para você que você é indesculpável diante de Deus. Quando chegar com as suas obras, com as coisas que você faz diante de Deus, ele vai dizer, culpado. É claro isso. Então não tem argumento diante disso. Está dizendo aqui, não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem, suas gargantas são túmulo aberto, suas bocas estão cheias de maldição, seus pés são ágeis para derramar o mal, os seus olhos inúteis de temer a Deus. Não há dúvida. E uma segunda característica, para que serve a lei do Senhor, a Bíblia também, serve para nos deixar conscientes do nosso pecado. Essa lei que os judeus estavam dizendo, então essa obediência à lei. Versículo 20 e 21. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Está escrito aí. Isso quer dizer o seguinte, Paulo está olhando para eles dizendo assim, vocês conhecem a lei? Conhecemos. Não vai ser a lei que vai salvar vocês. A lei serve para calar a boca de vocês dos argumentos que vocês são aptos à salvação. E outra coisa que a lei faz, a lei, ela não salva, a lei expõe os pecados e condena. Para que a lei precise da graça, para que a lei precise de Cristo, para que a lei precise de um Salvador, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, o final da lei, a lei tem que empurrar a gente para um Salvador.
A lei tem que chegar e dizer assim, amou o teu próximo? Não. A lei fala assim, você honrou pai e mãe? Acho que não. Todo o tempo, totalmente não. Você já adquiriu alguma coisa do próximo indevidamente? Acho que sim. Você é culpado. A lei é o espelho que nos revela quem a gente é. Então, ela é necessária? Nós vamos trabalhar sobre isso no livro de Romanos. Ela é necessária, porque sem a lei a gente não tem conceito de pecado. Se o cara falar que não andar 80 km é infringir a lei, ele vai andar 80 sem infringir a lei. Porque é só a lei que diz que é pecado. Quando não tinha a lei dos 80, não tinha pecado, não tinha erro, não tinha transgressão. A lei mostra que eu sou pecador, a lei mostra que eu tenho transgressão. Por isso, toda vez que eu olho para a Bíblia sem Jesus, eu me sinto condenado. Mas quando eu olho para a Bíblia com Jesus, eu me sinto justificado. E é isso que ele vai dizer, a justificação é pela graça, mediante a fé. A lei nos deixou num paredão. A lei disse assim, a partir de agora é condenação. Você é indesculpável, o judeu é indesculpável, o brasileiro é indesculpável, o pagão é indesculpável, o ateu é indesculpável, o religioso é indesculpável, e aí a gente entra no desespero. Mas graças a Deus, e o versículo 21 vem dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas, a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Alguns comentaristas dizem que a palavra mais poderosa desse texto é a palavra mas. Porque vai descrevendo a miserabilidade, a situação do homem, a condição do homem. E aí, de repente, o texto diz, mas. Aí você para e fala, então tem uma condição, tem uma possibilidade, tem um meio, tem alguma luz. E a luz é exatamente de que não é por você, mas manifestou uma justiça que provém de Deus. E o que é a justiça de Deus que Paulo está tratando? A justiça de Deus quer dizer que todos pecaram e mereciam o inferno. Isso é justo. Ninguém pode se declarar nem justo, nem se tornar justo pelos seus atos, porque isso é justiça própria, e justiça própria não existe para Deus. Mas aí ele tem a sua justiça. E sabe o que é a justiça de Deus? É alguém que consegue pegar todos os seus pecados, todos os meus pecados, o pecado de todos aqueles que o Senhor escolheu, o pecado de toda a humanidade, e pagá-los na cruz. É isso que Jesus fez. Ele pagou o meu e o seu pecado. E neste momento, Cristo, então, foi à cruz, morre pelo meu pecado, paga o meu pecado e ele satisfaz a justiça de Deus. E aqui há algo interessante, a justiça de Deus, então, é algo que Deus providenciou para mim. Não é algo que eu providenciei para mim mesmo. Não é algo que tem a ver com os meus méritos. E como a justiça, então, de Deus se manifesta? O versículo vai dizer, do versículo 26 em diante, vai dizer sobre isso, né? E até no 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Agora, essa expressão agora, assim como no 26 está dizendo, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não é uma manifestação
ela já acontecia a justiça de Deus. Mas no Velho Testamento ela se manifestava de forma dos símbolos. O sacrifício dos animais estava dizendo que alguém deveria substituir alguém. Era um símbolo. E quem iria substituir a gente? Cristo. A Páscoa era um símbolo. O Cordeiro morreu e o seu sangue livrou aquelas pessoas da morte. Era um símbolo de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda vez que estes homens e mulheres, pela fé, contemplavam o Salvador, contemplavam a sua salvação nesse Deus, tinham a esperança do Messias, eles estavam experimentando essa ação de Deus salvadora e a justiça de Deus. Mas agora se manifestou através de Jesus. Jesus, então, é aquele que vem para pagar os pecados da humanidade e satisfazer a justiça de Deus. Por mais que você faça alguma coisa, por mais que você deixe de fazer outras, jamais você vai conseguir transpor o abismo que existe entre você e Deus, chamado pecado. Esse abismo só pode ser transposto quando você reconhecer que a justiça de Deus só se é completa na pessoa de Jesus Cristo. Então, como aplica essa justiça de Deus? Por 3 coisas: pela fé, pela graça e pela redenção de Jesus. Pela fé. E aqui há uma confusão. As pessoas dizem que então agora a fé é a única coisa que o homem precisa ter para receber a salvação. Nem a fé é algo que o homem pode ter para receber a salvação. Nem a fé é algo que ele produz naturalmente. Nem a fé é algo que ele cria nele e diz assim, se eu tiver um nível de fé suficiente, eu vou ser salvo. Totalmente errado. Paulo não disse isso. Paulo está dizendo que essa fé em Cristo Jesus, a justiça de Deus é mediante a fé, é porque essa fé é um conceito de convicção e confiança. Primeiro, que você precisa crer, ter convicção que você é um pecador e que você não pode mudar isso, essa realidade sozinho. Essa é a primeira fé que você precisa ter. Você precisa crer que você é pecador. E nesse sentido é uma convicção. Nesse sentido é um entendimento, não é nem decisão, é um entendimento. Eu cheguei ao entendimento que sou pecador, e eu creio que eu sou pecador, e eu tenho convicção que eu sou pecador. Mas eu preciso então depositar a minha confiança. Eu sei do meu estado, eu cheguei a essa conclusão. E qual vai ser a minha saída agora? A sua saída é depositar a confiança que Deus, na sua justiça, solucionou o problema através do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Então, nesse momento, ao invés de eu depositar a minha fé nas coisas que eu faço, no bem que eu faço, nas obras que eu faço, eu deposito a fé naquele que fez a obra que tem condição de me levar para o céu, que foi a morte dele na cruz. Então a minha fé não passa por nada que eu possa fazer. Eu tenho que reconhecer que sou pecador, isso é crer que eu sou um pecador. E eu preciso depositar toda a minha confiança de que Ele é quem tem os méritos. Fé. E quando a gente fala em fé, aí, queridos, a complicação é muito grande, porque nós vamos ouvir tanta coisa nesse Brasil sincrético, um Brasil religioso. Você pode conversar com pessoas e falar assim, como é que estão as coisas? Tudo bem? Não, porque eu tenho fé. Tem fé em quê? Tem fé no Brasil. E às vezes tem fé, não precisa ter um objeto da fé. Eu tenho fé, eu acredito que vai mudar. E quando nós entendemos isso, essa não é a fé que está falando aqui. Essa fé, ela é quando eu olho para mim e creio que sou pecador, e quando eu olho para Cristo e vejo que Ele é o único que pode fazer essa ponte entre mim e Deus. Porque eu sou indesculpável. Eu sou pecador. Mas Cristo morreu no meu lugar, para que eu pudesse
ter a honra e a bênção de novamente me relacionar com Deus. Então, como é aplicada essa justiça? Através da fé. Mérito? Não. Entendimento que é pecador e depósito total em Cristo Jesus. O segundo conceito, que essa aplicação dessa justiça de Deus é através da graça. Ou seja, independente da lei, está ali no versículo dizendo. Nós somos gratuitamente justificados por sua graça. Isso quer dizer que a graça aqui é um complemento da fé. Graça aqui é dizer, o homem não tem poder para se salvar porque é pecador. Então ele não tem poder para manter a sua salvação porque é pecador. Então não tem nenhum mérito nele, é apenas graça. O homem foi aceito sem merecimento. A salvação é dada pelos méritos de Cristo e é mantida pelos méritos de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, algumas pessoas acreditam que a salvação é porque eu preciso aceitar Jesus. E Jesus então agora me salva, mas para eu manter a minha salvação, eu preciso ficar cuidando do que eu estou fazendo, porque se eu cometer um pecado, eu perdi a salvação. Então ele acredita na graça da salvação, mas ele não acredita na graça da manutenção da salvação. Então ele continua na lei, porque ele olha para a lei e diz assim, você não obedeceu teus pais totalmente, então caiu da graça. Aliás, essa expressão a gente escuta de vez em quando em algumas das igrejas. Fulano caiu da graça. Como é que se cai da graça? Isso é graça. Graça não é uma coisa fofinha que nos preenche de todos os lados? Não tem como cair da graça. Então, esse conceito Paulo está dizendo, se você não entender que você é tão pecador que você não consegue se salvar, você precisa entender que você é tão pecador que você não consegue manter a sua salvação. Do começo ao fim, ela é a ação da graça de Jesus. Não teve nada que você fez para ser salvo. Nada. Graças a Deus, porque a gente atrapalha Jesus. A gente atrapalha Jesus com os outros, por exemplo. Não, eu vou ajudar Jesus a salvar o meu irmão. Aí você atrapalha. Vou ajudar Jesus a salvar minha esposa. Aí você atrapalha. Sua oração é que vai fazer com que as coisas hajam? Nem é a sua oração. A sua oração vai fazer com que você não atrapalhe Jesus. Você sabe por que a gente ora? A gente ora para não atrapalhar Jesus. A gente ora para fazer as coisas certas. A gente ora não é para mover Deus. A gente ora para Deus mover a gente. Na hora certa. E a gente tem que orar. Mas o que a gente tem que entender é que salvação tem a ver com os méritos de Cristo e é mantida pelos méritos de Cristo, por isso ela é pela graça independente da lei. Eu sou pecador, eu creio que é Cristo só que pode me salvar, isso é fé. E eu sei que não é por causa das coisas que eu vou fazer. Eu não tenho poder para me salvar, nem poder para manter a minha salvação. Ela é do começo ao fim uma ação de Cristo. E por último, é pela redenção que eu sou salvo, que eu sou justificado. Resgate. Redenção, ou ser redimido, quer dizer ser resgatado. Esse conceito é de uma palavra grega que diz que você ia no pátio, olhava os presos, os escravos, e aqueles escravos tinham um preço. E aí você dizia, não, gostei desse escravo aqui, eu acho que eu vou levar ele para trabalhar na minha casa. Aí você ia lá, pagava o preço. Então esse era um resgate. Mas havia um outro tipo de resgate que era o seguinte, comprava o preso, pagava pelo preso, mas não levava ele preso, o libertava. O que Jesus está dizendo aqui, aliás, que Paulo está usando aqui, é dizendo, Cristo fez exatamente isso, ele foi lá no Calvário e pagou o preço do seu pecado, porque você não tinha condição de pagar por si mesmo, de tornar justo. Você não tinha condição de fazer algo justo, completar a justiça de Deus. Então Cristo foi lá e pagou o preço do seu pecado e te tornou livre.
E aqui tem uma coisa muito interessante a respeito de justificação. Tem um barulho aqui, talvez alguma luz dessa que está ligado, querida. Pô, tá. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quando a gente vai nos tribunais, tem dois conceitos, né? Culpado ou inocente. E o que a gente diz? Ah, o júri inocentou o réu. Acontece que esse conceito aqui que Paulo está dizendo, Deus não inocentou você e eu. Ele justificou você e eu. É uma diferença. Inocentar é dizer, não, ele não tem culpa. Inocentar é dizer assim, ah, coitadinho, ele fez isso por causa da circunstância dele, é um humano, não tem como resolver, ele é pecador mesmo. Vamos passar uma régua nisso, vamos passar a mão no pecador. Isso é inocentar. Mas Deus, a justiça dele, precisava ser satisfeita, porque o homem é pecador. Então, quando Cristo na cruz paga o preço, ele está justificando, ou seja, está justificado. Escuta, tem uma nota, tem um valor aqui, uma dívida aqui. E aí, de repente, Cristo, o advogado de defesa, levanta e fala assim, não, a nota está paga. Aí o juiz, por favor, aproxime, eu quero ver a nota. Está pago. Está inocente? Não, ele não é inocente. Está justificado, está livre. Foi paga a dívida. Cristo fez isso por mim e por você. E é essa a nossa alegria e é o nosso prazer, porque somos pecadores, não éramos pecadores, nós somos pecadores. Deus, então, em Cristo Jesus, me declara justo, porque Cristo fez a justiça substitutiva por mim. Ele me substituiu no lugar. Era eu que deveria morrer, ele morreu no meu lugar. Então não há mérito nenhum nisso, não há glória nenhuma nisso. É isso que o Paulo vai dizer a partir do 25, 26 e 27. 27 ele vai dizer, onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No princípio da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. O que? Reconheço, creio que sou pecador e creio que só Cristo pode me salvar. Versículo 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, não inocentado, justificado. Alguém pagou o preço, independente da obediência da lei, porque a lei é um espelho, só me mostra que sou pecador e me empurra para Cristo. Deus é Deus apenas dos judeus ou não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Versículo 25 diz, e Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente momento demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Essa é a pregação do Evangelho. Pecadores que foram justificados. Pecadores que receberam a graça da salvação. Pecadores que não tinham nenhum merecimento, apenas o merecimento do inferno, foram substituídos por Cristo na cruz, para que a glória seja dele, para que a alegria seja nossa, porque nós somos salvos mediante a fé, pela graça da redenção de Cristo Jesus. Isso precisa ficar claro no seu coração. Sabe por quê? Porque isso vai gerar em você duas coisas importantes. Primeiro, o entendimento de que o Deus de toda a glória solucionou o maior problema que a humanidade tinha em Cristo Jesus no pecado. E isso deve trazer a alegria e a gratidão de servi-lo de todo o coração, porque você não merecia
nada. Ele te desligou, graças a Deus. Ele te perdoou, ou seja, pagou a sua dívida. Mas além disso, ele te deu a oportunidade de chegar até o céu. Isso é graça. Então esse deve ser a alegria do cristão. Então essas reivindicações que a gente tem, esses mimimis que a gente tem, eles são quebrados quando a gente entende que na cruz Cristo morreu por mim. Esse sentimento de que eu sou melhor que o fulano, que eu não sento com o ciclano, que eu não gosto da igreja tal, que eu não gosto desse pessoal que fala essas coisas, é que você não entendeu que tu é pecador, que tu é indesculpável, que você tinha o inferno, e que esses que você está falando talvez estão agora em melhor situação, por quê? Porque reconheceram que são pecadores. Às vezes a gente critica até aqueles que são muito pecadores. Eu estava conversando hoje de manhã com alguém e a gente estava dizendo sobre isso. Às vezes a gente olha para alguém muito bom e fala assim, meu Deus, esse cara só falta ser salvo. E a gente olha para alguém muito perverso e diz assim, isso aí nunca vai ser salvo. Mas tem uma coisa interessante da graça de Cristo. Aquele que está bem perto do precipício, achando que é bonzinho, talvez ele se confie na sua glória, nas suas capacitações, na sua bondade. E aquele que está lá tem uma consciência bem clara. Talvez a fé que ele tem é que é realmente pecador. Crê que é pecador. E aí ele alcança a graça. Aí é uma brincadeira. Eu acho que muitos crentes vão ficar frustrados no céu. Vão chegar lá e falar assim, agora estou no céu. Estou querendo saber que setor que eu vou ficar. Quero ficar no setor melhor, porque olha, eu abri mão de tanta coisa por Jesus nessa vida. Nossa, eu quero ver agora onde eu vou ficar. E de repente você pega a casa do lado do traficante da Boca, que era o cara que importunava a tua região. Fala assim, não, já pega o interfone. Fala assim, por favor, recepção, queria falar com Jesus, tem um horáriozinho, só queria tirar uma dúvida, porque eu acho que há um engano. Esse cidadão não pode estar aqui. E aí o anjo já sabe, está tudo organizado, ele diz assim, por quê? Porque ele é um pecador. E você? O anjo vai falar. Aí você fica sem resposta, porque você conhece a palavra de Deus. Aí você, não, desculpe, foi um engano. Graça. Por isso não se olha pessoas com olhar altivo, porque é graça, nós somos pecadores. Não se acha mais do que os outros, graça. E desfruta a graça. E se alegra com a graça. E festeja a graça. Tem um livro muito interessante. E eu quero terminar contando essa história. E o cara pega e paga uma passagem, junta o dinheiro, paga a passagem, e olha ali, está dizendo assim, direito à viagem. Ele entra, e aí ele vai para a sua sala, para a sua cabine, e sempre passava, pegava um pouco de comida, pouca comida que ele tinha, comia escondido, e ele passava e via um pessoal assim, festejando, comendo aqueles frangos assados maravilhosos, e ele falava assim, puxa vida, eu gostaria de poder, mas eu não posso, eu tenho que comer minha comidinha. E quase quando acabou a comida dele, ele passa, olha para o rapaz e fica envergonhado de falar assim, puxa, será que você poderia me dar um pouquinho de comida? Acabou a minha comida. E ele passa, o rapaz cumprimenta ele, passa, volta, já estava morrendo de fome, ele olha para ele e fala assim, por favor, você poderia me dar pelo menos um pedaço daquela coxa daquele frango lá? Ele disse, Senhor, eu vejo o senhor passando todos os dias aqui, eu vi que o senhor não almoçou nem os dias, está tudo incluso na viagem, o senhor pode comer todos os dias. E é isso que é a graça. Nós estamos no navio, e não é o Titanic, não vai afundar. Nós temos a liberdade, está tudo incluso, porque Cristo já pagou. Aí a conversa é exatamente essa, mas quem pagou? Não, já está pago. Já está pago, então desfruta da vida cristã, desfruta da alegria do Senhor, passa essa alegria para os outros, porque você foi justificado pela graça, e que a graça agracie outros. Quero orar com você, quero terminar esse culto, para a gente poder descer, festejar lá com os adolescentes,
comer na cantina, mas saber que você e eu fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos liberta, mas ela nos liberta porque Cristo nos liberta. Por isso, Senhor Jesus, dá à Tua igreja o despertamento de uma gratidão por causa da salvação, de uma alegria por causa da salvação, de um entendimento que somos eleitos por Cristo, não por méritos nossos, somos amados por Cristo, não por méritos nossos, somos resgatados por Cristo, não por méritos nossos. Tudo é graça de Deus. Então, Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, principalmente aqueles que têm a ver com a falta de conhecimento do tamanho da gratidão que nós devemos ter pelo Senhor, ou do tamanho da salvação que o Senhor fez por nós. E que essa semana seja uma semana que a gente saia proclamando o Seu nome, orando pela igreja perseguida, para que a graça do Senhor que os alcançou os dê alegria de continuar pregando o Evangelho de Cristo, enfrentando os poderes das trevas e levando a maravilhosa mensagem de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.